Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estamos aqui na aula 12 do nosso projeto 13 Questões. Bora lá para a gente falar de direito ambiental, muitas discussões. Hoje a gente vai falar de Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC, tema que cai muito. E olha só o que eu vou falar para vocês. Cara, este tema é um dos preferidos do examinador. É um dos preferidos do examinador. E eles cobram sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas não conta pra ninguém. Direito ambiental é muito difícil. Nossa Senhora! 2 questões só, não vou nem parar para estudar. Bom, cada um faz as suas escolhas. Suas escolhas, suas sentenças, suas escolhas. Tinha um ditado assim. Bora lá, vamos estudar, que é importante, é isso que é necessário. Olha só. Vamos falar então do tema Sistema Nacional das Unidades de Conservação, é o 4º tema ali dos temas mais cobrados, é um tema que já foi muito cobrado, agora já entrou um pouquinho em desuso aqui na prova, então isso quer dizer que logo esse tema bomba de novo. As provas de 2 questões são muito cíclicas, elas têm um roteiro e frequentemente o examinador revisita este roteiro. Não entendeu? Tá indo só em dica de cronogramas e não sei o que, estuda, faz 200 questões por dia. Cara, primeiro, se você fizer muitas questões por dia, você não vai estar estudando por questões, você vai estar fazendo questões, certo? E outra coisa, atenta, cara, é muito importante você saber o que você tem que fazer de questões nas disciplinas. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Lembra, é uma prova com 80 questões com conteúdo de 5 anos da faculdade. Você tem que selecionar, você tem que verificar o que mais cai, como isso faz. Então é isso que a gente está aprendendo aqui. Bora para a prova de direito ambiental para a gente discutir essas construções aqui. Olha só, o ministro do Meio Ambiente recomenda ao presidente da República a criação de uma unidade de conservação em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão da grave crise financeira, o presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na área da unidade de conservação a ser criada. Considerando o caso, assinale a opção que indica a unidade de conservação que deverá ser criada. Bom, então é um caso prático para a gente aplicar aquilo que a gente sabe de unidade de conservação. Bom, unidade de conservação o que é? Um espaço territorial especialmente protegido. Unidade de conservação é um espaço territorial especialmente protegido. Beleza. Unidade de conservação pode ser instituído por quem? Pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Certo? Os 4 entes federados podem instituir unidades de conservação. Beleza? A unidade de conservação pode ser instituída por decreto ou por lei. São os 2 instrumentos normativos mais comuns. Pode ter um outro? Pode. Se for eficaz, pode criar. O que não pode é abolir, extinguir, diminuir a proteção de uma unidade de conservação sem ser por lei. É necessário que você vai diminuir a proteção de um espaço territorialmente protegido, tem que ser por lei. Por quê? Porque está dito isso na Constituição de forma clara e específica no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. Beleza? Cara, as unidades de conservação estão divididas em 2 grupos. Unidades de proteção integral, unidades de uso sustentável. Bom, os próprios nomes já dizem, são autoexplicativos. Unidade de proteção integral tem que proteger mais. Unidade de uso sustentável eu até posso usar, mas tem que ser um uso que promova a sustentabilidade. Beleza, bem tranquilo. O grande mistério das unidades de conservação da prova da OAB é você distinguir, você diferenciar as unidades de conservação que podem ser instituídas em áreas públicas ou privadas daquelas que podem ser instituídas só em áreas públicas. Porque se só pode instituir a unidade de conservação numa área pública, se eu for instituir uma unidade de conservação numa área que tem proprietários, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que vai ter que o poder público desapropriar aquela área. E essa troquinha, essa discussão
é a mais cobrada em provas. É a mais cobrada. Ora, se for numa unidade de conservação que é obrigatoriamente instituída numa área pública, precisa desapropriar a propriedade privada que está ali no entorno e dentro, obviamente, né? Dentro. Algumas no entorno não, mas dentro, onde será a unidade de conservação, vou ter que desapropriar. Então, olha essa questão. Olha que interessante. O ministro do Meio Ambiente recomenda para o presidente da República a criação de uma unidade de conservação. Então, vamos criar uma unidade de conservação porque tem uma área que tem um relevante ecossistema aquático, grande diversidade biológica, vamos criar uma unidade de conservação. Porém, em razão da grave crise financeira que a União passa, o presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na área da unidade de conservação a ser criada. Bom, se for criada uma unidade de conservação que só pode ser instituída com toda a área sendo pública, o poder público vai ter que indenizar. E o presidente pretende que a União não seja compelida. Vou marcar aqui para você, ó. Já mata a charada aqui, ó. O presidente pretende que a União, certo? Não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na área da unidade de conservação a ser criada. Considerando o caso, assinale a opção que indica a unidade de conservação que deverá ser criada. Considerando o caso, qual é a unidade de conservação que deve ser criada para que a União não gaste com indenizações dos proprietários? Ou seja, vai ter que ser uma unidade de conservação que possa conciliar a propriedade pública com a propriedade privada. Vai ter que ser uma unidade de conservação onde seja possível ter propriedade privada dentro dela. Cara, quem já conhece já sabe que é a APA, que é a Área de Proteção Ambiental, porque as outras três não possibilitam a propriedade privada. As outras três não possibilitam a propriedade privada. Mas vamos olhar aqui, ó. Nosso gabarito é APA, certo? E aí, letra A. Letra A traz estação ecológica. Tá? Letra A traz estação ecológica. Estação ecológica, pessoal, tem como objetivo preservação da natureza, realização de pesquisas, isso tudo está na Lei 9.985 de 2000, no artigo 9, e a estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, serão desapropriadas. Então, ia fazer o que o presidente não quer, gastar com indenização. Não é estação ecológica. Reserva biológica, está no artigo 10 da mesma lei. Certo? Reserva biológica é de posse e domínio público, sendo que as áreas incluídas nos seus limites serão desapropriadas. Não é reserva biológica, porque se for, vai ter que desapropriar a área e o governo não quer gastar, não tem dinheiro para pagar as indenizações para desapropriação. Não é reserva biológica. C. Parque Nacional. Cara, parque, tem um negócio interessante aqui no parque. O parque poderia ser parque estadual, parque municipal, parque distrital. Os entes federados podem criar parques e pode ser essa mesma proteção ali que dá para o Parque Nacional. Tá? Então isso é uma outra dica importante. Os entes federados podem criar parques, parque municipal, parques e comunidade de conservação. É o parque praça, né? Aquele que tem na maioria das cidades. É o parque como uma unidade de conservação, um local que eu vou proteger o meio ambiente. E pode ser criado nos mesmos moldes do Parque Nacional. O Parque Nacional é de posse e domínio públicos. As áreas particulares, em seus limites, serão desapropriadas. Não é, porque o presidente não quer pagar desapropriação, não quer gastar com indenização. Então a resposta certa é a APA, Área de Proteção Ambiental. É uma área, em geral, extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos, culturais, e o que mais importa está ali no parágrafo 1º, bem destacado para vocês. A área de proteção ambiental é constituída por terras públicas e privadas. Se eu quero conciliar, olha aqui o que o presidente quer. O presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na unidade de conservação a ser criada. Ou seja, precisa conciliar
Dentro dessa unidade de conservação, a propriedade privada com a propriedade pública. A única que pode conciliar é a APA, Área de Proteção Ambiental, prevista lá na Lei 9.985, a lei do SNUC, no artigo 15. Lembra o que falei para vocês? A discussão aqui é se pode desapropriar, se não pode. A discussão aqui se pode ter uma unidade de conservação em áreas só públicas ou se podem ser privadas. Então, vejam, não teve nada de grandes nomenclaturas, grandes diferenças, nada disso. Certo? Vamos olhar a outra questão para você verificar. Questão 2. Paulo é proprietário de um grande terreno no qual pretende instalar um loteamento. Vou tomar uma água aqui. Paulo é proprietário de um grande terreno no qual pretende instalar um loteamento, já devidamente aprovado pelo poder público. Contudo, antes que Paulo iniciasse a instalação do projeto, sua propriedade foi integralmente incluída nos limites de um parque nacional. Considerando as normas que regem o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC, é correto afirmar que, então veja, Paulo é proprietário de um grande terreno no qual pretende instalar um loteamento, já devidamente aprovado pelo poder público. Contudo, antes de Paulo iniciar a instalação do projeto, sua propriedade foi integralmente incluída nos limites de um parque nacional. Parque nacional a gente já viu na questão anterior, precisa ser área pública. Se precisa ser área pública, vai ter que desapropriar toda a área do Paulo, certo? Ele não vai poder mais fazer o loteamento. Considerando as normas que regem o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, é correto afirmar que, Paulo deverá aguardar a elaboração do plano de manejo do parque para verificar a viabilidade do seu empreendimento. Errado a letra A. Errado a letra A, porque o empreendimento do Paulo não é viável, não é possível um empreendimento privado, não é possível a propriedade privada dentro de um parque nacional. Beleza? Então, letra A, errada. Letra B. Paulo poderá ajuizar uma ação com o objetivo de ser indenizado pelo lucro cessante decorrente da inviabilidade do empreendimento. Não está totalmente... Paulo poderá ajudar uma ação com o objetivo de ser indenizado pelo lucro cessante decorrente da inviabilidade do empreendimento. Vamos deixá-lo aqui. Poderia ser, mas às vezes tem uma mais certa. Vamos ver. C. Caso seu terreno não seja desapropriado, Paulo poderá ajuizar a ação de desapropriação indireta em face da União. Bom, essa aqui está muito mais certa do que a B, né? A B, a gente até poderia levantar essa hipótese. Mas a hipótese não é de indenização porque ele está inviável. É porque ele perdeu a propriedade. No momento em que eu instituo uma unidade de conservação que só pode ser feita em domínio público, em área pública, houve a predominância do interesse público sobre o privado. E havendo essa predominância do interesse público sobre o privado, ele perdeu a propriedade. Ele não vai ter mais a posse daquela área e perdeu a propriedade. Ou seja, vai ter que ser desapropriado. E se não for desapropriado, o Paulo vai ter que propor uma desapropriação indireta para obter a indenização pela perda da sua propriedade. Então a C está adequada, está correta. A letra B não. Porque não é indenização porque ele não pode fazer o empreendimento. Ele não vai ter mais a propriedade. Certo? Então ele tem que ser indenizado por algo que é maior. Ele não está em possibilidade só de não fazer o empreendimento, mas vai poder ficar proprietário da área. Não, ele não pode ficar proprietário da área. Então ele vai ser indenizado pela perda da propriedade, pela desapropriação. E se a União não propor a desapropriação, vai ter que propor uma desapropriação indireta. Beleza? Ok? Bora lá. Letra D. Então a B está errada por esses motivos que a gente falou. Letra D. Paulo não poderá implementar seu loteamento, mas poderá explorar ecoturismo na área com cobrança de visitação. Não, né? Paulo perdeu a propriedade, Paulo não vai explorar nada naquela área porque a área não é mais dele, certo? Ele perde a propriedade. Se a União não fizer a devida ação de desapropriação, ele vai ter que fazer uma ação de desapropriação indireta. Então, a alternativa mais adequada, a alternativa mais correta, né? As outras não estão, é a letra C de Canadá. Letra C de Canadá, certo? Beleza? Esse é o ponto. Letra C de Canadá
Esse é o ponto, essa é a construção, certo? Que vai estabelecer para nós aqui essa nossa discussão. Olha aqui, ó. O Parque Nacional é de posse do domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Ok? E aí, então, a gente tem letra C. Tá? Letra C. Aqui está errado, deixei aqui o gabarito, mas está errado. Ó. Não é a letra B, não. Caso seu terreno não seja desapropriado, Paulo poderá ajuizar a ação de desapropriação indireta em face da União. Ok? Então é a letra C. Letra C de Canadá. Esse é o nosso gabarito, não letra B como está aqui. Beleza? Depois eu vou corrigir no material. Antes do material, o material que vai subir para vocês, quero lembrar que o material está sempre na descrição do vídeo, certo? Com as fundamentações que estão estabelecidas, está sempre na descrição do vídeo. E aí, antes de subir esse material, eu vou corrigir ele para você, se ele estiver errado lá no material. Acho que não, só aqui no meu, aqui nessa projeção. Beleza? Bora lá. Questão 3. Veja que a gente discutiu as coisas apenas resolvendo a mesma dica que eu dei lá no início da aula. Você percebeu isso? Você percebeu? Olha só que legal, né? Vamos de novo, vamos ver o que a FGV preparou para nós aqui. Bruno é proprietário de pousada que está em regular funcionamento há 6 anos e explora o ecoturismo. Então, Bruno é dono de uma pousada que está totalmente regular funcionando. Regular, tá? Há 6 anos ele explora o ecoturismo. Na área em que a pousada está localizada, o Estado da Federação pretende instituir estação ecológica com o objetivo de promover a proteção da flora e da fauna locais. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Então, aqui a gente precisava dominar qual é a estação ecológica, como é que se resolve isso, né? Como é que é essa ideia da estação ecológica. Vem cá, a área de domínio público, ele vai continuar podendo ser proprietário, ele não vai poder. Tudo isso é um mistério. Vejam, muito parecidas questões, né? Muito parecidas questões. Bora lá. Não é possível o Estado instituir estação ecológica, pois fere o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a pousada funcionava regularmente há mais de 5 anos. Não, né, gente? Princípio do interesse público, a supremacia do interesse público sobre o privado, não tem nada aqui de impossível para o Estado nesse caso. É possível a instituição da estação ecológica pelo Estado da Federação, não impedindo o funcionamento da pousada. Qual é o erro? Estação ecológica é só em área pública, não pode ter área privada, portanto, não tem como ter a pousada, ou seja, a instituição da estação ecológica impede o funcionamento, sem dúvida, da pousada, porque Bruno não terá mais a propriedade daquela área, certo? E nem poderá explorar economicamente aquela área. C. É possível a instituição da estação ecológica com a cessão da atividade econômica da pousada, desde que o poder público estadual indenize Bruno pelos prejuízos que a instituição da unidade de conservação causar à sua atividade. Certo? Atenção, certo? Muito cuidado. É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, desde que o poder público estadual indenize Bruno pelos prejuízos que a instituição da unidade de conservação causar à sua atividade. Tá, mas ele saiu da propriedade? Vamos ver na letra D. É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, não cabendo ao poder público qualquer forma de indenização, tendo em vista a supremacia do interesse coletivo sobre os interesses individualmente considerados. Não. Então, letra D está errada. Letra D, deixa eu pegar aqui, letra D. Está errada por esses motivos aqui. É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica, ok? Não cabendo ao poder público forma de indenização. Cabe, porque tem a propriedade, não pode atividade econômica, então tem danos que vão ocorrer para o Bruno, ele precisa ser indenizado. Então, letra D está errada. Letra C, é possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, desde que o poder público estadual indenize Bruno pelos prejuízos que a instituição da unidade de conservação vai causar à sua atividade, vai inviabilizar a sua atividade, certo? Letra C de Canadá. Vamos dar uma olhadinha na estação ecológica. Ó, a estação ecológica está lá no grupo das unidades de conservação de proteção integral,
estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre. E lá no artigo 9, que fala da estação ecológica, está dito assim, ó. Estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza, a realização de pesquisas científicas. A estação ecológica é de posse de domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º, é proibida a visitação pública. Então não tem como manter a pousada, não pode nem visitação pública, certo? Na estação ecológica, parágrafo 4º, na estação ecológica só podem ser permitidas alterações de ecossistema. Ou seja, tem várias limitações na alteração de ecossistema. Então, nossa resposta, letra C de Canadá. O Bruno vai ter que ser indenizado exatamente porque está inviabilizada a atividade dele, porque não vai poder manter nenhuma atividade privada ali naquela área, nem a propriedade que ele tinha, ele vai poder manter, ela vai ser desapropriado, certo? Então, ele vai receber indenização pela desapropriação e por ter perdido o seu negócio, com certeza. Então tudo vai se auferir nessa situação, ou seja, não vai só apenas se tirar a propriedade, se naquela propriedade existe um negócio único, ele vai ter que ser reparado também por isso. O poder público não pode deixar de reparar isso porque proibição de enriquecimento ilícito. Então, letra C de Canadá é o gabarito, beleza? Toda a fundamentação está aqui, deixei ela aqui para vocês, bem estipuladinho. Bora lá, vamos para mais uma questão. Hoje a gente tem 4 questões aqui. Essa questão é uma questão que vai trazer um conhecimento também de discussões de direito constitucional ambiental, que a gente estuda, que a gente trabalha bastante. Olha só, o prefeito do município de Belas Veredas, após estudos técnicos e a realização de audiência pública, decide pela criação de um parque. Veja o que a gente teve na questão anterior, um parque sendo criado pelo Estado. Na outra questão ainda, né, na questão 2, era um parque da União. Então, como eu disse para vocês, parques podem ser criados por qualquer ente federado. Decide pela criação de um parque em uma área onde podem ser encontrados exemplares exuberantes da Mata Atlântica. Assim, edita decreto que fixa os limites do novo parque municipal. Passados 2 anos, recebe pedidos para que o parque seja reavaliado e transformado em uma área de relevante interesse ecológico, ou seja, diminuir a proteção, com uma pequena redução dos seus limites. Tendo em vista a situação descrita, assinale a alternativa correta. Como foi criado este parque? O parque foi criado, olha que interessante, o parque foi criado por decreto, edita decreto que fixa os limites do novo parque municipal. Tá? Então o prefeito criou por decreto, tá? E aí agora, passados anos recebe pedidos que o parque seja reavaliado, transformado em uma área de relevante interesse ecológico, que também é uma unidade de conservação, só que com menor proteção do que um parque municipal. E eu preciso reduzir os limites. Como é que funciona isso? Vamos olhar, vamos verificar essas discussões, vamos ver como é que funciona essa ideia da redução dos limites, certo, de uma unidade de conservação. Como é que tudo isso funciona? Então a gente vai precisar da Constituição e vai precisar também da Lei 9985. De olho na tela. Letra A. Em razão do princípio da simetria das formas no direito ambiental, a unidade de conservação criada por ato do Poder Executivo poderá ser reavaliada e ter seus limites reduzidos também por decreto. Não! Unidade de conservação criada por decreto? Pode. Criada por lei? Pode. Criada por qualquer outro ato normativo que permita a instituição da unidade de conservação? Pode. Agora, diminuir a unidade de conservação, trocar o tipo de unidade de conservação, diminuir a proteção, excluir a unidade de conservação, extinguir a unidade de conservação, somente por lei. Existe uma reserva legislativa prevista na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. Não pode. Reserva legal, reserva legislativa. Então, não pode, letra A, está errada. Deixa eu pegar aqui. Porque não pode criar, o Poder Executivo não vai poder criar a nova unidade de conservação por decreto. Tá? Ali não vai poder. B. Como a Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional por força do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, e está certo, ela é,
Apenas a União possui competência para a criação de unidades de conservação que incluam tal bioma e seus limites. Bom, já conversamos e sabemos que todos os entes federados têm competência para instituir parques, seja na Mata Atlântica, seja na Amazônia, seja em qualquer lugar, certo? Desde que seja a área do município, ou seja, interesse local. C. A criação do parque é constitucional e legal, mas como a área está definida como unidade de conservação de proteção integral, Parque Nacional, Parque Municipal, Parque Estadual é uma unidade de conservação de proteção integral. E a alteração da área de relevante interesse ecológico a alteração para a área de relevante interesse ecológico, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, com redução de limites, só pode ser feita por lei. Por quê? Porque eu estou diminuindo a proteção. Um parque municipal é uma unidade de conservação mais protetiva do que uma área de interesse ecológico, uma área de relevante interesse ecológico. Até porque uma é do grupo das unidades de conservação de proteção integral, a outra é do grupo das unidades de conservação de uso sustentável. Só aí já demonstra que o parque tem uma proteção maior. Para diminuir proteção ambiental em espaços territoriais especialmente protegidos, para diminuir limite, para diminuir território, diminuir proteção somente por lei, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então está certo, só pode ser feita por lei, certíssimo o que diz aqui, ó, só pode ser feita por lei, certíssimo, beleza? Letra D, a reavaliação pode ser feita por decreto, uma vez que a área de relevante interesse ecológico também é a unidade de conservação do grupo de proteção integral. Não, a área de relevante interesse ecológico é do grupo de uso sustentável. Então a nossa resposta é letra C de Canadá. Letra C, deixa eu pegar aqui a caneta, letra C de Canadá é o nosso gabarito. Coloca aqui a fundamentação, ó, artigo 225, parágrafo 1º da Constituição, inciso 3, que diz lá no inciso 3, ó, definirem todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Supressão e alteração somente através de lei, certo? Diminuir a proteção somente através de lei. Aumentar eu posso fazer por decreto, agora diminuir somente através de lei. Beleza? E aqui no 22 da Lei 9985, no parágrafo 6º, por exemplo, diz ali, ó, o 22 fala da criação das unidades de conservação. E ele fala que antes de criar é preciso estudos técnicos, consultas públicas, ou seja, ele diz como é criada uma unidade de conservação. É um artigo bem importante de ler, artigo 22 da Lei 9985. Lembra, eu não mando você ler muitos artigos não. Então se eu estou dizendo para você ler, vai lá e lê. Tá? Artigo 22 da Lei 9985. E aí no parágrafo 6º e parágrafo 7 diz assim, ó, ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação de seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º. Então, se eu quiser aumentar o parque municipal, eu podia fazer por decreto, desde que eu fizesse a consulta pública, cumprisse o previsto no 22, parágrafo 2º. Agora, a desafetação, ou seja, diminuição da proteção, redução de limites de uma unidade de conservação, diminuir proteção, diminuir limites, reduzir a proteção, só pode ser feito numa unidade de conservação mediante lei específica. Artigo 22, parágrafo 7. Então eu pego o 225, parágrafo 1º, inciso 3, combino com o 22, parágrafo 7 da Lei 9985 e eu tenho exatamente a proibição de modificar a unidade de conservação para o prejuízo por decreto, somente por lei. Beleza? Letra C de Canadá, o nosso gabarito, certo? E com isso a gente fecha o nosso estudo de unidades de conservação. Atenção para os tópicos que eu disse lá no início. Cuida da divisão das unidades de conservação em unidades de uso, unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Cuida também da questão das unidades de conservação, quando pode ser criada uma unidade de conservação, quando não pode, quem pode criar, quem não pode, como é que é essa proteção. E não esquece
de lembrar quais são as unidades de conservação que são instituídas em áreas públicas e quais são as unidades de conservação que podem ser instituídas em áreas privadas. Beleza? Um grande abraço para vocês. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Não esquece de assinar o canal, colocar lá o sininho de notificação para sempre que um vídeo novo entrar. E também distribui nos grupos, espalha nos grupos se você está gostando desse conteúdo, se você está curtindo esse conteúdo, distribui nos grupos. Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu pessoal, tchau, tchau.